Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos com a Comunidade. Hoje o painel abordará o tema da dissertação da Lívia Stanzani, a escolha do método de apresentação das despesas na ADRE afeta a capacidade preditiva do usuário? Para esse painel, então, a gente convidou o professor doutor Silvio Hiroshi Nakao, que foi orientador da Lívia na dissertação. O Silvio ele é professor aqui do Departamento de Contabilidade, atua nos programas de graduação, pós-graduação e MBAs, realizou pós-doutorado na Universidade de Sydney, Austrália, é livre docente aqui pela FEA de Ribeirão, é pesquisador e parecerista nas áreas de contabilidade tributária e financeira, é coordenador de MBAs e professor em cursos em company em empresas como Banco Central, BNDES, Banco do Brasil e Petrobras. E também já participou de projetos de consultorias em empresas como a Sabesp, Cochupé, Magazine Luiza e Unimed. Convidamos também para esse painel a doutoranda Lívia Maria Lopes Stanzani, que realizou seu mestrado aqui também na FEA de Ribeirão, em Controladoria e Contabilidade, e também é graduada em Ciências Contábeis aqui pela FEA. Ela é professora das disciplinas de Matemática Financeira, Finanças e Gestão de Risco, do curso de MBA de Empreendedorismo e Gestão da Fundace, e atua também como pesquisadora na linha de Contabilidade Financeira. Inicialmente, o nosso painel será conduzido por perguntas pré-elaboradas para os nossos convidados. Em seguida, o público poderá fazer as suas perguntas. Então, haverá um microfone, é só vocês levantarem a mão que a gente leva o microfone para vocês para fazer a pergunta. Ressaltamos que este é um evento beneficente, portanto, todos os alimentos e valores arrecadados na inscrição serão revertidos para uma entidade assistencial e os certificados vão ser enviados para vocês por e-mail. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o colega Lucas, que vai conduzir o painel. Plateia, boa noite. Boa noite, professor Silvio. Boa noite, Lívia. Boa noite. A primeira pergunta que eu faço é, Lívia, o que é capacidade preditiva? Bom, boa noite a todos. Vou começar falando um pouquinho do que é, de fato, capacidade preditiva, do conceito de capacidade preditiva, que é a base para o que a gente vai discutir aqui e que foi a base do que eu realizei na minha dissertação. Quando a gente fala em capacidade preditiva, eu estou pensando na capacidade da informação de me gerar informações futuras sobre a empresa de desempenho e que sejam úteis, que reflitam com qualidade o desempenho da própria empresa. Então, capacidade preditiva está um construto muito relacionado à qualidade da informação. A gente pensar no FRS, o objetivo do IASB com as normas internacionais de contabilidade é justamente esse, de aumentar a qualidade da informação contábil para o usuário. Então, diminuir essa assimetria entre quem está emitindo a informação, que é a empresa, e quem está recebendo, seja ele qual for o usuário. Então, esse papel de reduzir a assimetria, ele está muito relacionado ao papel do contador hoje em dia. Diferentemente do que a gente via há um tempo atrás, que o contador tinha muito mais um aspecto, um direcionamento mais operacional, a função dele era basicamente de cálculo de impostos, tributos, algo muito focado na parte operacional. Hoje, o contador ele tem que se destacar com uma visão muito mais analítica e crítica. Então, de análise dessa informação, não só gerar a informação para o usuário, mas analisar e tentar mostrar a informação que é mais fidedigna e relevante possível para esse usuário. Então, essa intermediação do contador mostra o papel dele na sociedade. Quando a gente fala em uma informação melhor possível, eu estou falando de uma informação que seja relevante, ou seja, que faça a diferença para quem está olhando, avaliando aquela demonstração contábil, e uma demonstração fidedigna, ou seja, uma demonstração que seja retrate da forma mais fiel possível a realidade da empresa, a atividade da empresa. Tanto é que, quando a gente fala do FRS, boa parte do que ele propõe está estruturado em escolhas contábeis,
que essas escolhas contábeis elas proporcionam? A possibilidade de cada empresa identificar e apresentar para o usuário a essência da sua atividade. Eu possibilitar que eu consiga analisar empresas diferentes e capturar o que é diferente em cada empresa e o que é similar em cada empresa, que é a ideia do princípio da comparabilidade. Então, usar uma mesma régua para todo mundo, como era feito antigamente, talvez não seja a melhor forma de conduzir isso. E essa é a proposta, justamente, das normas contábeis internacionais, de tentar colocar um peso diferente para cada coisa de acordo com a atividade econômica de cada empresa. Então, nesse sentido, quando a gente pensa na própria capacidade preditiva, eu estou pensando em auxiliar as empresas a mensurarem melhor e o usuário a identificar o desempenho futuro da empresa. Quando a gente pensa em métodos de avaliação, por exemplo, pensando na nossa realidade aqui, para o credor, empresas de capital fechado, que é a realidade da nossa região aqui, ele vai precisar avaliar a capacidade de crédito, de pagamento dessa empresa. Então, não importa muito para ele se a empresa tinha capacidade de pagamento há um tempo atrás ou hoje. Ele quer saber projetar uma demonstração de fluxo de caixa que mostre se a empresa terá capacidade de pagamento no futuro, porque é isso que importa para ele, se vai conseguir pagar o recurso que ela vai captar com ele. Então, a gente fala em capacidade preditiva de lucro, normalmente, que é a principal ferramenta, a principal informação utilizada para se fazer projeções futuras de fluxo de caixa. Nesse ponto, a capacidade preditiva se mostra muito relevante. Então, pensando na nossa região, não só em mercado acionário, mercado de ações, quando a gente pensa em âmbito de grandes empresas, a projeção de fluxo de caixa é muito importante. E isso uma melhor projeção de fluxo de caixa vem atrelada a uma melhor qualidade da informação contábil, que seria uma melhor qualidade de lucro, que vai ser exatamente o que eu venho discutir depois na minha dissertação. Eu acho que é basicamente isso. Professor Silvio, como é que os ativos mensurados a custo histórico podem apresentar uma capacidade preditiva ao usuário da informação contábil? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, aqui a oportunidade, né, esse Diálogos com Comunidades existe há muitos anos, né? Vocês não são da época nem de quando começou isso aqui, acho que não tinham nem nascido quando começou esse Diálogos com a Comunidade, né? E ele, de vez em quando, muda de formato, né? E esse formato acho que ficou muito legal, assim, parabéns aí para vocês que estão organizando, né? O propósito do Diálogos é ter uma interação maior com a comunidade de verdade, né? É a gente trazer, né, muito mesmo uma atividade de extensão nossa, né? A gente trazer para a nossa comunidade, né, o que a USP aqui tem feito, né, em termos de pesquisa. Bom, primeiro eu queria falar um pouco sobre a dissertação, né, já que a gente está falando aqui do tema da dissertação da Lívia. A Lívia vinha fazendo uma pesquisa já na graduação, né, relacionando com a informação, né, de demonstração do valor adicionado, né, e depois a gente começou a discutir um pouco sobre sobre o CPC 26, né, sobre a apresentação, né, já faz um tempo, né, Lívia? Mas começamos lá a discutir, né, sobre como é que se a informação poderia ser melhor se a gente usasse uma outra forma de apresentar a demonstração de resultados, né? E aí, então acabou surgindo a ideia da dissertação dela, né? Ali vai poder ter oportunidade aí de falar um pouco mais sobre a dissertação. Mas o que eu queria destacar é que, assim, apesar de parecer um assunto bastante teórico, né? Um assunto bastante acadêmico, na verdade, é um assunto que eu diria que é dos mais práticos que já passaram aqui na minha mão, sabe? Porque traz uma contribuição direta, né? Não exatamente para quem elabora, mas eu diria que a principal contribuição é para quem está analisando as demonstrações financeiras, né? Ou seja, de qualquer maneira, os contadores vão ter que fazer essa demonstração, eles têm, não vão ter não, eles têm que fazer, né, a demonstração dos resultados. Normalmente, né, isso é feito por função, e depois a Lívia vai explicar um pouco melhor como é que é essa apresentação por função, mas se você fizer dessa maneira, você tem que apresentar no autoexplicativo os resultados por natureza, né? Então, de qualquer maneira, você vai ter que fazer.
Mas o que, de fato, vai fazer diferença é para o analista, né, para quem vai analisar. Seja o gerente de banco, né, o analista que está no banco, sei lá, seja o investidor, né, no caso de uma companhia aberta. Ou mesmo os sócios, né, que vão avaliar aí o desempenho futuro da empresa. Então, eu acho que essa é a principal contribuição, porque, na verdade, a Lívia vai acabar mostrando, né, aqui com a dissertação dela, que a outra maneira, por natureza, é melhor. Né? Então, ela comprova cientificamente que a apresentação por natureza é uma apresentação de melhor qualidade. Né? Então, eu acho que isso é uma contribuição bastante importante, né, aqui da academia para a nossa prática. Eu queria destacar isso, né, já que estamos falando aqui de um evento de extensão. Tá bom? Sobre a pergunta, né, aí eu vou ser um pouco mais teórico, né, porque a pergunta é um tanto teórica. Por que custo histórico tem valor preditivo, ou se tem? Né? Então, primeiro, vamos imaginar o seguinte. Ó, eu sou analista de um banco, né, eu quero analisar a empresa. Quero avaliar se a empresa vai ter condições de me devolver o dinheiro que eu vou emprestar para ela, devo emprestar para ela, quando vencerem, né, os prazos aí de pagamento, tá certo? E para isso eu vou ter que avaliar então se a empresa gerará fluxos de caixa suficientes para fazer esse pagamento de volta, né, esse pagamento da dívida de volta, tá certo? Muito bem. Então, na verdade, eu preciso fazer projeções de fluxos de caixa, correto? Então, como é que se faz isso? Bom, veja, você poderia pensar, puxa, eu pego o fluxo de caixa e projeto o fluxo de caixa, né? Ou seja, eu pego exatamente todos os recebimentos que a empresa tem, pego todos os pagamentos que a empresa faz e projeto para o futuro, né? Então, por exemplo, recebi 100, no ano passado recebi 110 esse ano, bom, eu acho que vai dar uma coisa entre 100 e 110, um pouco a mais, talvez, vou fazer algumas projeções a partir disso, né? Pego lá os pagamentos que foram feitos a fornecedores e faço essa projeção para o futuro e por aí vai, né? Bom, só que tem algumas pesquisas que mostram, né, que, na verdade, a gente consegue acertar mais a projeção de fluxo de caixa quando a gente usa receita e despesa do que quando a gente usa recebimento e pagamento. O que é uma ótima notícia para contadores, né? Porque senão, se a gente não tivesse provado isso, né? Se os acadêmicos não tivessem provado isso, a gente não precisaria de contabilidade, pô. Não precisaria de norma contábil, nada. A gente precisaria de uma única norma que é a DFC, Demonstração dos Fluxos de Caixa. Percebem? Não precisaria daquela parafernália toda de norma dizendo, olha, meu caro, na verdade, você tem que reconhecer a receita quando você entrega o controle do seu estoque para o seu cliente. Minha nossa, né? Aí vem uma tonelada, milhares de páginas de normas. Não precisa nada disso, né? Tá certo? Mas não, na verdade, a gente, os acadêmicos, os pesquisadores mostraram por vários trabalhos, né, que a projeção de fluxo de caixa, projetando receita. Então, eu tenho uma receita de 10, uma receita de 12, como é que vai ser no próximo ano? Quando eu faço isso, eu acerto mais o fluxo de caixa que a empresa vai gerar, né, do que eu projetando os recebimentos e pagamentos. Ou seja, quando a gente faz a coisa por competência, né, e não em base caixa, a gente acerta melhor. Muito bem. Aí, veja, volta à questão do custo histórico, né? Tradicionalmente, a gente faz a contabilidade a custo histórico, né? E tem, né, várias correntes dizendo, puxa vida, custo histórico é um troço antigo, né? Acho que deveria largar de fazer, né, avaliação custo histórico, né? Porque você comprou lá um terreno em 1943, continua com o terreno lá, né? E, puxa vida, continua com o mesmo valor daquele terreno quando foi adquirido. Esse é o custo histórico, né? É assim que funciona o custo histórico. Mas, veja, o que acontece? Ele é completamente isento, né, de informação, né? Não. A primeira coisa que a gente tem que avaliar é que, assim, a gente está avaliando ativos e passivos aos seus custos históricos, né? Então, eu comprei uma mercadoria por 100,
tá certo? Espero vender a mercadoria por 120, beleza? Muito bem. Por custo histórico, eu tenho que registrar na contabilidade a 100, né? E aí eu vou reconhecer a receita quando eu fizer, então, né, a transferência, né, desse estoque para o meu cliente. Reconhecendo, então, uma receita de 120 e, como houve a redução, houve a entrega do estoque, há uma redução do valor do ativo, eu tenho que considerar isso como um custo, e então eu vou reconhecer um lucro de 20. Esse é um lucro reconhecido pelo custo histórico, correto? Bom, isso vai me dar as receitas, certo? Eu vou ter uma receita de 120, vou ter um custo de 100, né, e um lucro de 20. Eu posso, então, usar esse resultado para fazer projeções, né? Então, veja, o custo histórico, sim, tem uma informação embutida. Qual é a informação? Primeiro, se eu olhar para os ativos, eu vou ver qual é o valor mínimo, né, daquele estoque, por exemplo, ou daquele imobilizado, que eu espero obter, né, de benefícios, ou vamos simplificar, em fluxos de caixa no futuro. Então, se eu comprei o estoque por 100, é porque eu espero obter, no mínimo, um fluxo de caixa, né, ou seja, o recebimento do meu cliente, de 100, no mínimo. Não compro uma mercadoria por 100 para vender por 90, não faz sentido nenhum, né, percebem? Né, então, eu espero obter um dinheiro no futuro, né, com a venda, com a entrega do ativo ao meu cliente. Correto? E assim é com todo ativo. Então, se eu somar todos os ativos que eu tenho a custo histórico, eu vou ter o valor mínimo da empresa, tirado dos seus passivos, né? Então, eu vou ter a mensuração, que significa, né, o valor mínimo da empresa. Veja, então, eu posso ter valor preditivo, mesmo quando eu uso a mensuração a custo histórico para meus ativos e passivos? Sim. Né? Isso vai resultar em receitas e despesas, e isso pode ser projetado. Ou seja, eu estou trazendo uma informação que tem capacidade preditiva. Ou seja, eu consigo predizer o futuro a partir daquela informação. Tudo bem? Professor Silvio, e em relação ao valor justo, ele tem uma capacidade preditiva pior, melhor do que a custo histórico? Tá. Primeiro, eu queria agradecer a Lívia, né, por até deixar as perguntas mais difíceis comigo. Estou brincando, foi escolhido. A gente escolheu que eu ia fazer responder as perguntas mais difíceis. Não, então, veja. Digamos que eu tenha lá um instrumento financeiro, por exemplo, já que o Ralf está aqui, né, Ralf? Tem lá um instrumento financeiro que é uma letra do Tesouro, tá? Título simples. Muito bem. Eu poderia avaliar esse título ao seu custo, ou seja, eu comprei aquele título, paguei 1.000 e ele fica lá registrado por 1.000, né? Eu vou resgatar esse título em 2022. Se eu registrasse esse ativo ao seu custo histórico, ele ficaria a 1.000 até 2022, rendendo juros, né? Eu vou ter então receitas financeiras ao longo do tempo, eu vou então resgatar este título lá em 2022. Só que, particularmente nesse título, o que pode acontecer? Você pode vender este título, tá certo? Então, dependendo do seu modelo de negócio em relação a esses instrumentos financeiros, você pode acabar chegando à conclusão de que ele deveria ser mensurado ao seu valor justo. Por quê? Porque ele tem uma melhor capacidade de representar a realidade deste título, pelo menos do que você tem como intenção de fazer acontecer com aquele título, né? Ou seja, se o título variar, né, de preço, né, você vai, e isso for bom para você, você vai realizar, ou seja, vai vender esse título, né? Então, se aquele título está ali para ser negociado, né, a qualquer momento, a avaliação que mais pode ser representar a realidade, que mais possa representar a realidade é a mensuração ao seu valor justo, ou seja, pelo valor da cotação daquele título no momento do fechamento do balanço. Ok? Muito bem. Agora veja,
esse valor justo pode ser diferente, pode ser maior ou pode ser menor do que o valor do custo, né? Dependendo do valor de mercado daquele título. Beleza? Vamos supor que este título tenha tido uma valorização, né? Então, você vai reconhecer um ganho na sua DRE, né? Se ele é mensurado o valor justo, pode ser por DRE, pode ser por PL e outros resultados abrangentes, mas digamos que tenha sido por resultado. Você vai reconhecer, então, um lucro sobre esta valorização do título. Tudo bem? Estão acompanhando? Bom, veja, então eu vou ter um título com um valor maior, né, do que eu teria se eu tivesse mensurado esse título ao custo. Bom, beleza. Qual é o significado disso, né? Qual é o significado disso? Quando eu faço uma mensuração de um ativo, né, e não só desse título aí, ao seu valor justo, eu estou tentando aproximar, ou pelo menos estou fazendo uma estimativa de o quanto eu espero obter de fluxo de caixa no futuro. Uma estimativa melhor do que era o custo histórico. Na verdade, é como se eu estivesse tentando aproximar o valor total do ativo ao valor que é o valor de verdade da empresa. Né? Ou seja, como eu tinha falado, quando a gente faz a mensuração ao seu custo histórico, a gente está apresentando o menor valor de patrimônio líquido que a empresa né, que se espera que obtenha com a empresa. Ou seja, menor valor, o menor valuation da empresa é o custo histórico. Só que o valor de verdade da empresa provavelmente é maior do que isso, né? Normalmente é maior do que isso. Por quê? Porque tem coisas que não podem ser contabilizadas ali quando você está mensurando a custo histórico. Né? Então, por exemplo, a empresa reuniu vários ativos, etc., criou sinergia, né? E a empresa tem lá uma boa marca, né? Desenvolveu boas práticas, etc., e vai conseguir então gerar um valor um fluxo de caixa, né, maior do que o normal, né, o que seria esperado, muito bem. Então é natural que a empresa gere goodwill, né? Só que esse goodwill não foi adquirido de ninguém, ele foi gerado internamente. Ele pode ser reconhecido quando eu estou mensurando a custo histórico? Não. Né? Então, quando a gente faz a mensuração ao valor justo, eu estou tentando aproximar o valor do meu patrimônio líquido registrado ao valor de verdade da empresa. Né? Toda vez que a gente faz esse movimento de aproximar ao valor, né, do goodwill de verdade, a gente entende que a informação contábil tem uma melhor qualidade. Tá certo? A gente tem condição de dizer melhor qual é o valor da empresa, tá certo? E reduzir o que a gente chama de assimetria, que a Lívia falou aqui, assimetria de informação. O que é isso? Um lado sabe mais do que o outro. O lado da empresa sabe mais sobre a empresa do que o investidor. Muito bem. Se o goodwill não está registrado, ou seja, não está declarado no balanço, o cara que está lá fora vai ter que fazer uma estimativa de qual é esse goodwill. Quando você aproxima o valor do seu patrimônio líquido ao valor de verdade da empresa, você está reduzindo você está ajudando, né, o investidor, tá certo, a fazer melhor essa sua estimativa, e, portanto, reduzindo a assimetria de informação. Correto? Muito bem. Então, esse é um lado do valor justo. Nós fazemos uma aproximação, né, do valor registrado de patrimônio líquido ao valor de verdade da empresa. Por outro lado, o que vai acontecer? Né? Toda vez que eu registro um ganho ou perda, por exemplo, nesse título aí, né, nessa letra do Tesouro, ganho ou perda, né, eu vou ter, né, uma oscilação no meu resultado, concordam? Então, se eu mantiver esse título até 2022, eu vou ter as receitas de juros, né, que o papel vai me dar, mas eu vou também ter os resultados de ganhos ou perdas no valor justo desse título. Se eu estivesse registrando a custo histórico, eu não teria isso. Né? Então, eu vou ter, na verdade, uma oscilação do resultado maior até 2022 do que eu teria se eu tivesse a custo histórico. E daí? Bom, é claro que isso pode representar mais bem a realidade, porque, afinal, você está mantendo um título que você, né, a princípio, deve negociar rapidamente. Então, esse resultado que é considerado realizado tem melhor qualidade, porque representa melhor a realidade.
Só que, por outro lado, isso dificulta um pouco, né, a tarefa do investidor de fazer projeções de fluxos de caixa. Por quê? Porque é o seguinte, é muito mais fácil para o investidor projetar coisas que que se mantêm, né, com certa constância ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma receita. Né? É natural que a empresa mantenha um determinado volume de clientes, tá certo? E, portanto, um determinado volume de negócios realizados com os seus clientes. Então, eu posso esperar um volume de receitas muito próximo ao que foi do ano passado. Tudo bem? Então, fica mais fácil de eu fazer projeção. Agora, fica mais difícil projetar receitas que oscilam a todo momento. Receitas ou perdas, né? Ganhos ou perdas que vão oscilar a todo momento. Então, assim, por um lado, ajuda, né, a tarefa do investidor de ter uma menor assimetria de informação, mas, por outro lado, pode acabar dificultando um pouco a tarefa dele na hora de fazer esta projeção de resultados. Se você me deixar, eu vou ficar falando 2 horas aqui. Lívia, já tivemos alguns spoilers no início sobre o resultado da sua pesquisa, Viu, né? mas vamos lá. A DRE apresentada por natureza, ela é mais preditiva do que a DRE apresentada por função? Bom, eu vou adiantar um pouquinho também, que depois eu trouxe os resultados para a gente discutir aqui. Mas, primeira coisa, quando a gente vai comparar, se eu vou comparar se uma é melhor que a outra, é porque existe essa escolha, tá? Então, existe a escolha contábil de eu divulgar uma informação, a DRE, por natureza, com os custos por natureza ou por função. O que acontece? No Brasil, a gente não está acostumado com isso, porque eu tenho uma legislação que acaba direcionando a forma como as empresas divulgam essa informação. Então, o que elas pedem? A empresa tem que... Ela não fala divulgue a despesa por função na DRE, mas ela pede divulgue as despesas classificadas de acordo com as vendas da empresa, de acordo com a parte administrativa. Então, ela pede uma classificação que é praticamente a classificação por função que a norma apresenta. Então, a norma dá essa discricionariedade para a empresa, as normas internacionais, mas no Brasil a gente tem uma legislação que acaba fazendo com que as empresas divulguem por função. Só que o que acontece? Embora exista essa opção, essa escolha contábil, a norma contábil deixa bem claro, se a empresa optar pela divulgar a despesa por função, não tem problema. Mas ela tem que divulgar por natureza também em nota explicativa. Ou seja, a empresa teria um retrabalho. Ela pode divulgar por função na DRE, mas em nota explicativa ela vai ter que abrir essa informação também. E por que ela pede isso? Porque ela deixa claro a sua preferência por essa informação, por ser uma informação mais preditiva, apresentar a capacidade mais preditiva do que a despesa por função. O que acontece? A despesa por função, como a gente está acostumada, ela tem uma certa discricionariedade. Eu tenho uma classificação lá, por exemplo, numa indústria, de custo do produto vendido, despesas administrativas, despesas com vendas, eu vou ter mão de obra embutida nas 3 classificações. Eu vou ter a mão de obra de quem está trabalhando na fábrica, embutida no custo do produto vendido. Eu vou ter mão de obra de quem trabalha no escritório, nas despesas administrativas, mas eu também vou ter mão de obra, que é o salário de quem vende, dos vendedores, das comissões, em despesas com vendas. Então, eu vou ter naturezas diferentes embutidas em cada classificação permitida por função. Isso, além de dar uma discricionariedade, não permite que o usuário olhe essa demonstração e identifique, pelo menos tenha uma ideia do que tem de custo ali, que é custo fixo, ou seja, que não varia com uma certa facilidade ao longo do tempo, e o que eu tenho de custo variável, que oscila em função da quantidade produzida e vendida. E essa informação ela é muito importante para eu poder projetar resultado futuro, para que eu consiga saber o que varia em função do aumento das vendas, por exemplo, eu tenho que saber o que eu tenho de custo variável, porque o custo fixo não vai alterar com uma certa facilidade. Então, olhando para a DRE por função, eu não tenho essa possibilidade tão clara como eu teria se eu olhasse a discriminação das despesas por natureza, que ela me dá a essência, de fato, dos gastos, a natureza de cada gasto. Então, o que é combustível que gastou ali, o que é frete, o que é salário do empregado,
O que é depreciação? Eu consigo identificar mais facilmente, ou aproximar, não exatamente, mas eu consigo aproximar quais daqueles custos ela vai ter com maior recorrência e que não vai mudar ao longo do tempo, quando eu fizer uma projeção, e quais desses custos ele vai sofrer uma variação um pouco mais constante em função da produção ou não dessa empresa. Tá? Então, essa capacidade preditiva, que a gente fala, por que é melhor, que vai ser justamente o que eu vou trazer nos resultados da dissertação, ela é melhor por quê? Porque ela possibilita que eu faça projeções com maior acurácia ao longo do tempo. Eu consigo identificar o que varia de fato e o que não varia e projetar um resultado em cima disso, ao contrário do que a gente identifica na DRE por função. Tá? Mas é legal lembrar que, como no Brasil a gente divulga por função, a por natureza também está disponível. Então, em tese, isso não deveria afetar. Mas aí depois eu vou explicar um pouquinho melhor, quando eu trouxer os resultados da dissertação, explicar por que ainda assim isso afeta no mercado brasileiro as projeções realizadas com base nessa informação. Tá? Então, basicamente é isso. Ela é mais preditiva porque ela dá um detalhamento melhor, ela oferece mais capacidade de identificar o que está ali dentro. Tá? O professor Silvio agora vai fazer uma breve explanação sobre alguns desafios relacionados à aplicação do CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis. Posso fazer em pé, né? Eu não consigo falar, é difícil falar sentado, cara. Cacuete de professor. Então, você vê, né? Essa palavra desafios, né? Fica parecendo que o professor aqui é um guru, né? Ó, cara, vamos falar sobre o futuro, né? Eu vou passando, pode deixar. Obrigado. Falar sobre o futuro, né? Quais são os desafios. Não. Eu vou falar sobre os desafios já enfrentados, tá? Enfrentados. Eu estou falando de passado, ok? E presente. Passado e presente. Na verdade, assim, ó. O pessoal pediu falar um pouco sobre a norma. A norma é antiga, né? Uma das primeiras normas. É a IAS-1, né? IAS-1, né? CPC 26 é o IAS-1, ou seja, IAS 1, tá certo? Então é a primeira norma aí do IAS. Só que é curioso, né, que tem algumas coisas que ainda parecem curiosas, assim, sabe, no CPC 26. Bom, então eu vou falar aqui os desafios que o normatizador enfrentou, né, quis enfrentar, e também o que o contador, né, tem enfrentado, né, ao tratar da questão da apresentação das demonstrações contábeis, das demonstrações financeiras. Primeiro, algumas curiosidades do CPC 26. No IAS 1 original, o balanço patrimonial tem um outro nome que é o nome preferido. No CPC 26, isso não aparece, sabe? Porque ele sempre chama, o CPC 26 sempre chama isso de balanço patrimonial. Mas lá no IAS 1, o nome preferido é demonstração de posição financeira. Alternativamente, você pode chamá-lo de balanço, mas este é o nome preferido, demonstração de posição financeira. Veja que até, né, sei lá quando é que foi, né, o IAS 1, mas faz muito tempo. Desde então, o pessoal, isso acabou não vingando, pelo menos no Brasil, né? Tá certo? Chamar isso de demonstração de posição financeira, e que, aliás, parece ser muito mais a expressão do que de fato é demonstração do que exatamente balanço patrimonial, porque dá uma impressão de que só da questão de que um lado bate com o outro, sabe? Né? Mas, na verdade, o que nós queremos mostrar é, de fato, qual é a posição financeira, ou seja, no dia 31 de dezembro, sei lá qual que dia que for, né, do fechamento do balanço, esta é a posição de caixa, esta é a posição de contas a receber, esta é a posição, né, dos ativos e passivos da empresa. Correto? Muito bem. Outra curiosidade, para a apresentação dos resultados do período, a demonstração preferida não é a DRE. Não é a DRE, é a DRA, demonstração dos resultados abrangentes. Esse deveria ser o padrão, só que também é uma coisa que não caiu, né, nas graças aí do público, em geral, tá certo? Mas o IAS 1 prefere demonstração dos resultados abrangentes à DRE, demonstração dos resultados do exercício. Ok? Depois eu vou fazer um quadrinho, mostrar um quadrinho aqui qual é a diferença de DRA e DRE. Já que não é usual, né? Muito bem.
A outra coisa, a forma de apresentação preferida é a DRE por natureza, porque como a Lívia falou, né, se você apresenta por função a sua DRE, em nosso aplicativo você tem que mostrar como é que seria por natureza. Portanto, qual é o preferido? Por natureza, pô. Né? Se você fizer só por natureza, beleza, não precisa fazer por função. Pronto, esse é o preferido. Ok? Bom, esta é a demonstração de resultados abrangentes. Aqui estão os resultados realizados. Aqui. Meu Deus do céu. A demonstração é isso aqui inteira, tá certo? Então, em parte você vai mostrar qual é o resultado realizado e parte quais são os outros resultados abrangentes. Né? Os resultados são realizados, são receitas e despesas que constam na DRE. Ou seja, é uma junção das duas coisas. Né? O resultado que você tem, né, apresentado na DRE, mais quais foram os resultados, outros resultados abrangentes. Mas qual é o sentido disso? Por que quiseram juntar só porque fica mais bonito? Não, na verdade ele fica mais feio, né? Porque fica um quadrão maior, tá certo? A ideia disso aqui, na verdade, é para mostrar toda a variação de patrimônio líquido. E vocês sabem, a variação de patrimônio líquido representa a variação de riqueza. Então aqui, o IASB está querendo mostrar qual foi toda a variação de riqueza, né, realizada e não realizada. Toda a variação de patrimônio líquido. Faz todo sentido, né? Tá certo? Só que uma prática aqui que não pegou muito. Até porque eu acho que tem uma explicação teórica. Teórica não, histórica. Todo mundo já fazia desse jeito e continua fazendo, né? É isso. Bom, aqui eu estou comparando DRE por função e DRE por natureza, né? Do lado de cá nós temos receitas de clientes, do lado de lá também. Mas aqui, nas despesas, então você vai ter diferenças na apresentação das despesas. As despesas são apresentadas de maneira diferente. Né? Então aqui você tem custo da mercadoria vendida, você tem despesas de vendas administrativas, ou seja, as funções, né, desses resultados aqui, dessas despesas, imposto de renda, e aí lucro líquido, claro, tem um monte de outras coisas, receita financeira, etc. Por natureza, o lucro é o mesmo. O lucro é o mesmo. Né? Você só vai rearranjar estas despesas com outra nomenclatura. Né? Então, aqui dentro de CMV, todo mundo sabe, você vai ter, na composição do custo do estoque, né, que depois veio parar aqui no CMV, você tem custo vamos imaginar uma indústria. Né? Na indústria você tem matéria-prima, tá certo? Que é somada à energia elétrica, à depreciação, né, tá certo? Uma série de coisas ali que vão compor o custo, né, do produto, seja custo direto, seja custo indireto. Portanto, vai ter um monte de mão de obra lá, mesmo que seja indireta. Correto? Muito bem. Então, aqui no meio, quando vem aquele estoque, né, quando vira CMV aqui, você vai ter esse monte de coisas. O que a demonstração por natureza tenta fazer digamos, separar quais são os tipos, né, de despesas aqui, de acordo com a sua natureza. Então, você vai ter matéria-prima aqui, pessoal aqui, despesa de depreciação aqui, né, por aí vai. Correto? Então, tudo separado, né, de uma outra maneira. Beleza? Muito bem. Você fala, bom, mas se o lucro líquido é o mesmo, tanto faz, né? Tanto faz se eu apresentar desse jeito, daquele jeito, né? Parece, né? Se você projetar só o lucro líquido. Acontece que na prática, você não faz isso. Você não projeta só o lucro líquido. Você vai projetar os componentes do lucro. Correto? E é nisso, então, que a Lívia trabalhou aqui na dissertação dela, né? Para mostrar, bom, aquela demonstração por natureza ali, melhor, tá certo? Aí depois a Lívia vai mostrar para vocês aqui os resultados da pesquisa, né? Bom, veja, então eu estava falando de desafios, né? Quais foram os desafios enfrentados aqui pelo normatizador, né? Como tornar as demonstrações financeiras mais relevantes e com maior fidedignidade de representação, né? Essas são as duas principais características qualitativas da informação, relevância e representação fidedigna, correto? Então, como é que o IAS 1, aí, o CPC 26, resolve, né, pelo menos
tenta resolver essas coisas. Trazendo regras, trazendo princípios contábeis sobre como é que você deve apresentar uma informação comparativa. Então, eu apresento o balanço de 2017 em comparação ao balanço de 2016 e 2015, etc. Então, ela traz aí uma série de princípios contábeis sobre isso, né? Evitar compensação de ativos com passivo. Então, eu tenho um ativo, né? Deste lado, tenho um outro passivo do lado de lá. Posso compensar um contra o outro? Na maioria das vezes, o IAS 1, né, o CPC 26 vai dizer, não, meu caro, não pode. Certo? Você tem que apresentar isso aberto. Né? Por exemplo, eu poderia pensar o seguinte, olha, eu tenho aqui uma duplicata descontada, coisa simples, né? Duplicata, foi lá ao banco, descontei uma duplicata, e aí eu poderia pensar, puxa vida, eu poderia... eu vou ter que reconhecer um passivo, porque, na verdade, né, eu não vendi o título, eu simplesmente obtive um crédito, tá certo? Que tem como garantia o meu recebível. Se o cliente não pagar, sou eu que tenho que pagar, então, portanto, a dívida é minha. Então, eu tenho que reconhecer um passivo lá. Posso matar o passivo contra o cons receber aqui? Não pode. Você tem que mostrar lá qual é o tamanho do seu endividamento total, tá certo? Para que o investidor possa verificar, o investidor ou o próprio credor, possa verificar qual é a relação que você tem entre passivo e patrimônio líquido. E ver, portanto, qual é o risco que você está apresentando, né? Tudo bem? Classificação de itens no circulante. Bom, o que é que deve entrar no circulante e o que é que não deve entrar no circulante? Quais são os critérios que devem ser atendidos para que esteja dentro do circulante? Porque, veja, seria muito legal, né, uma empresa, vocês sabem disso, né? Um indicador muito importante é o indicador de liquidez. Né? E a empresa está com folga financeira se ela tiver um ativo circulante maior do que o passivo circulante. Isso dá o que a gente chama de CCL positivo, né? Tá certo? Índice de liquidez corrente maior que 1, e por aí vai. Muito bem, isso representa uma empresa que está com boa folga financeira, se for maior que 1. Né? E se tiver menor? Aí está com a situação de aperto financeiro. Mas aí o gestor pode ter uma brilhante ideia. Mas peraí. E se eu disser que um ativo está à venda? Só disser, tá? Mas ele não está de verdade. Só vou dizer que ele está à venda. Eu posso reclassificar um ativo que está no não circulante para o circulante? Bom, aí resolve meu problema, né? Porque aumenta o meu circulante, mantém meu passivo circulante e eu acabo mostrando artificialmente, né, que eu tenho uma liquidez corrente positiva. Olha que maravilha. Vocês percebem, então, que a questão da classificação no circulante é um troço importante, tanto é que não é só o IAS 1 que trata isso, né? Você tem o CPC 31 também que trata disso, que é o ativo não circulante mantido para a venda. Ok? Tem lá uma série de critérios, né? Na verdade, evitando que você faça essa classificação, pelo menos a toda hora. Bom, nossas explicativas, né, dá um tratamento bastante grande. Isso tem sido um tema de discussão bastante intenso, sabe? Puxa vida, o pessoal está trazendo notas explicativas muito volumosas, né? E que, na verdade, não informam nada. Não explicam nada, né? E apresentam muitas vezes o próprio texto da norma. Como? Coloca lá, né? Entra a nota explicativa de imobilizado. Está assim, imobilizado é um ativo tangível. Por que precisa colocar isso? O cara, né, já sabe, pô, vai ler isso aí. Beleza? Então, tem sido feito um trabalho bastante importante aqui em relação às notas explicativas. A forma de apresentação de resultados, que é a questão aí do trabalho da Lívia. Tá certo? Muito bem. Aí, em relação a isso, né, qual é a diretriz, digamos assim, que o CPC 26 traz em relação à escolha entre DRE por natureza e DRE por função? Ela fala o seguinte, né? Depende de fatores históricos e setoriais e depende da natureza da entidade. Ponto. Aí já passa para outro assunto. Não sei, cara. Na verdade, para mim, não esclareceu muito, não, sabe? E aí, o que o pessoal, muitas vezes, pelo menos é o que eu acho, né?
é que o pessoal leva muito em conta isso aqui, ó. Não, é porque é o seguinte, eu sempre fiz assim. Eu vou continuar fazendo, tá? Fator histórico, né? Pô, a história toda dos meus 30 anos de empresa, eu fiz assim, vou continuar fazendo, pô. Não é? Ué. Beleza. Muito bem, pessoal. Aí eu vou trazer um conceito aqui que é também em si, né, a gente fala de proxy, né, mas é uma dimensão da qualidade dos lucros, né, que é a persistência, que é aquilo que eu tinha falado para vocês. Eu tenho uma receita, né, que é obtida com o cliente, eu tenho um determinado volume de clientes já, né, freguês, tá certo? Ou seja, que recorrentemente compra de mim, então é natural que este resultado, essa receita, seja persistente no tempo, ok? Então, quando o resultado é persistente, a gente tem uma melhor capacidade de fazer projeções de fluxos de caixa com base nessa receita, ou nesse resultado, qualquer que seja, correto? Então, uma maior persistência significa que eu tenho uma melhor, trago ao meu investidor uma melhor capacidade preditiva, ok? Então, por exemplo, ó, digamos que eu tenho duas boas notícias, né? A primeira, a boa notícia que eu trago para o mercado é que houve a introdução de um novo produto, ou seja, a empresa lançou um novo produto no mercado. A outra boa notícia é que houve um ganho na venda de imobilizado. Olha que maravilha, vendi imobilizado e ainda ganhei. Muito bem, duas boas notícias aí, tá certo? Qual dos dois é melhor para o investidor predizer os resultados futuros? Novo produto, tá certo? Por quê? Porque a receita deste novo produto deve persistir no tempo, ok? O ganho na venda imobilizada é um troço localizado. Ele vai considerar isso na projeção de resultados futuros? De fluxo de caixa futuro? Não, não vai. Percebe? Tudo bem? Então, a persistência é, sim, né, um atributo aí de qualidade. Bom, e por que eu estou dizendo isso, né? Estou dizendo isso porque exatamente esse ponto, né, que a Lívia vai tratar aqui, né? A DRE, por natureza, a princípio, né, pode ter esta capacidade deixa eu só ver um negócio aqui. Sim, de permitir uma melhor projeção dos fluxos de caixa, né? Bom, veja, eu vou falar sobre isso, sobre essa questão, né, porque isso também representa aqui um desafio para os contadores. Eu acho que os contadores deveriam sempre considerar esta possibilidade, né? Porque, veja, o desafio permanente dos contadores é fornecer informação útil, né, para predizer, para prever fluxos de caixa, né? Então, o desafio específico aqui é avaliar se a demonstração de resultados por natureza pode aumentar a capacidade de predizer como os fluxos de caixa vão se comportar no futuro. É uma avaliação que eu acho que a gente precisa fazer na prática, tá certo? Será que se eu apresentar a demonstração de resultados por natureza, eu vou ter uma melhor qualidade, ou seja, eu vou permitir que o banco, né, faça uma melhor avaliação do fluxo de caixa que a empresa vai gerar no futuro, tá certo? Por exemplo, olha só, se eu estivesse projetando com base na DRE por natureza, o que eu poderia pensar, né? Bom, eu tenho lá receitas com clientes, tranquilo, muito bem. Essa receita com cliente, né, vai persistir? Do ponto de vista, olhando, né, com os olhos do investidor, né? Essa receita vai persistir? Sim, vai persistir, porque, né, a empresa é uma empresa tradicional, é natural que ela tenha receitas com seus clientes, né? Então, na verdade, eu preciso verificar qual vai ser o crescimento ou decrescimento, né, das minhas receitas. Então, eu aplico ali uma taxa de crescimento ou decrescimento e pego o histórico da empresa, sobre o histórico da empresa, né? Agora, pega aqui, despesas com materiais. Deve acompanhar essa receita? Ó, peraí. Se eu estou numa empresa industrial, por exemplo, né, é natural que se eu vendo mais, eu entrego mais produto. Então é natural também que esse custo acompanhe
certo? Então, eu posso dizer que, em grande parte, essa despesa com materiais é uma despesa variável. Já varia conforme a quantidade produzida. Então, se eu vendo mais, é natural que esta despesa também acompanhe. Né? Pô, mas peraí, então facilitou a coisa aqui, né? Facilitou aqui. Por quê? Porque, veja só, a despesa com pessoal vai se manter fixa. Eu vou manter o mesmo número de funcionários, por exemplo, né? Mesmo que a produção tenha um ligeiro aumento? Se sim, o que eu vou fazer? Projeto aumentos para cá, mas não projeto para isso aqui. Se eu estiver usando o CMV, eu não consigo fazer isso. Percebem? Despesa de depreciação também é um negócio, né? Aliás, é uma coisa interessante, né? Muitas vezes eu vejo o pessoal fazendo avaliação de fluxo de caixa, né? E vejo o pessoal projetando depreciação. Mas como, cara? Como é que você projeta a depreciação, cara? A depreciação é fluxo de caixa? Fala para mim, qual é o fluxo de caixa? Para quem que você vai pagar? Então paga para mim, pô, né? Vai pagar fluxo de caixa? Vai pagar a depreciação? Não vai, né? Na verdade, ele foi fluxo de caixa quando você fez a aquisição do imobilizado, tá certo? Então, na verdade, aqui a avaliação é que você tem que fazer bom, beleza, qual é o nível de investimento que a empresa vai continuar fazendo? Ou seja, projetar o fluxo de caixa de investimento, certo? Qual vai ser aqui o dispêndio não, fluxo de caixa de capital, de CAPEX, né, de investimentos, tá certo? Imposto de renda, né? Se você vai seguir a mesma alíquota efetiva, a alíquota nominal é 34%, mas a alíquota efetiva não necessariamente tá certo? Então, aplica a mesma alíquota efetiva, você pode esperar essa mesma alíquota efetiva, então todo esse tipo de análise você pode fazer, mas eu queria chamar a atenção para esta coisa aqui, né? Essa separação entre as três. Essas três podem estar aqui, parte no CMV, parte em outras despesas, mas desta maneira que permite que você faça uma avaliação melhor, pelo menos em tese, tá certo? E é isso então que a Lívia vai apresentar aqui. Beleza? Os resultados da dissertação. Bom, o professor Silvio já adiantou bastante algumas coisas que eu ia falar, isso ajuda por causa do tempo, né? Que já me falou, já com o tempo contado. Mas eu vou trazer aqui um pouco do que foi minha pesquisa, minha dissertação, qual que era o objetivo e que resultados que eu encontrei. Como esses resultados trouxeram implicações práticas e teóricas para a gente aqui, tá? Então, basicamente, o título não foi esse da minha dissertação, esse já é o título do artigo, mas ficou muito melhor porque representou melhor o que eu fiz, né? Então, a escolha do método de apresentação das despesas na DRE, ela afeta a capacidade preditiva do usuário? Isso é basicamente a minha pergunta de pesquisa, como vocês vão ver. Então, o que eu quero identificar justamente é esse. Meu problema é a pergunta de pesquisa. Será que a forma de apresentação ela influencia na capacidade preditiva de quem está olhando a informação contábil? Então, o objetivo foi verificar se a apresentação das despesas por função, como a gente vê aqui no Brasil, como ocorre aqui, ela proporciona uma menor capacidade preditiva, principalmente quando a gente olha para os analistas de mercado, que deveriam usar essa informação, ou a por natureza, como a gente vai ver, para predizer, fazer projeções futuras. Tá? Então, comparativamente à despesa por natureza, que é o que o FRS traz como melhor, mais preditiva, será que a despesa por função ela realmente apresenta uma menor capacidade preditiva? Foi isso que a gente testou na prática para ver se realmente fazia sentido o FRS dar preferência para a informação por natureza ou não. Então, aqui a gente já falou bastante de despesa por natureza e por função. O Silvio também apresentou isso aqui bem melhor, a ideia da diferença das duas, né? Então, o que está dentro do custo do produto vendido, da despesa administrativa, despesa com vendas, que tudo isso aqui vai estar alocado em cada um daqueles grupos. Então, eu não consigo identificar da mesma forma como se eu olhasse somente para essa demonstração. Por isso, teoricamente, ela é mais preditiva. Tá? Como eu já disse, aqui no Brasil a gente tem essa informação, as duas, então eu consigo comparar. Esse foi o objetivo, na verdade, de
de fazer essa pesquisa aqui, no caso, no Brasil, já que é um problema, se a gente for parar para pensar, é uma discussão a nível internacional. A gente tem essa escolha contábil em todos os países que adotam o FRS. Mas o Brasil é uma oportunidade para isso. Por quê? Porque aqui eu tenho todas as empresas divulgam por função. Então, elas obrigatoriamente divulgam por natureza também, e nota explicativa. Então, é um ótimo caso, uma oportunidade para eu comparar essa informação e verificar, de fato, o que é mais preditivo ou não. Diferentemente de se eu pegasse um país, por exemplo, que as empresas, boa parte, a maioria, divulgar só por natureza. Ela não é obrigada a divulgar por função, então eu não teria como comparar. Tá? Bom, metodologia. Basicamente, eu peguei 54 empresas brasileiras de capital aberto. São poucas, porque a gente não tem muitas empresas acompanhadas, se for pensar na Bolsa, né? Tem quase 400. Mas nós não temos muitas empresas que são acompanhadas por analistas. Então, o que eu tinha dados de previsão de analistas foram 54 empresas brasileiras que são classificadas em 6 setores. Aí eu trouxe os setores. Período de 5 anos, que foi quando eu terminei a coleta de dados da minha dissertação. E usei técnica de análise de dados em painel. Eu trouxe essa tabela aqui para mostrar que eu fiz uma segregação também antes de analisar. Eu segreguei por custo fixo, alto e baixo. Por que eu fiz isso? Lembra que eu falei que o fato de eu conseguir identificar a persistência desse gasto, como o Silvio até mostrou, se ele é um gasto fixo, por exemplo, eu sei que ele não vai variar em função das vendas, mas se é um gasto variável, ele provavelmente vai oscilar de acordo com a quantidade produzida e vendida. Então, se eu tenho empresas que apresentam baixo custo fixo, talvez esse impacto seja menor do que em empresas que eu tenho um alto custo fixo. Olhando só, depois eu trouxe a tabela explicando um pouquinho melhor, fiz um exemplo, mas olhando só a DRE por função, eu não conseguiria identificar o que é fixo e o que é variável, nem ter uma estimativa. Então, essa projeção seria mais errada se eu usasse a DRE por função para projetar aqui, fluxos de caixa aqui do que aqui. Tá? Por isso que eu fiz essa segregação, depois, na hora que eu for explicar o exemplo, vai ficar mais claro. Mas só para vocês entenderem por que eu dividi a amostra. Então, eu trabalhei com 3 hipóteses de pesquisa. A primeira foi justamente analisar se o que o FRS, o IAS-1, traz faz sentido. De fato, a informação por natureza é mais preditiva que a informação por função? Vamos testar, vamos ver se é isso mesmo. O que está na teoria, de fato, acontece na prática. É isso que eu queria analisar. Na hipótese 2, eu fui analisar como é que isso impacta a projeção de analista. Então, sob um pressuposto de que, embora ele tenha as 2 informações disponíveis para ele, por uma questão histórica, como o Silvio até tinha comentado, ele provavelmente olhe só a DRE por função, só a discriminação que está lá na DRE e não olha essa nota explicativa, não utiliza essa nota explicativa. Tá? Então, se ele não utilizar essa nota explicativa, de fato, ele vai ser impactado negativamente por essa utilização dessa informação. E, por fim, a terceira hipótese, eu fui tentar ratificar isso, ver se realmente fazia sentido. Então, será que o erro ele é maior, está mais concentrado nas empresas que têm maior custo fixo? Porque, se isso for verdade, eu posso suspeitar que, de fato, ele está usando só a informação por função. Então, ele vai errar mais em empresas que têm um alto nível de custo fixo, porque ele não consegue identificar esse nível de custo fixo pela DRE por função, só pela natureza. Tudo bem? Bom, aqui é o exemplo que eu falei para vocês que eu trouxe, para deixar claro por que faz diferença, né, ter alto e baixo custo fixo. Então, ó, a primeira parte são as despesas segregadas por natureza. Então, eu consigo identificar o que é materiais aqui, por exemplo, que tenderia a oscilar de acordo com a quantidade vendida, e o que é mão de obra fixa, que está embutido dentro do CMV, aqui embaixo. Então, se eu conseguir identificar, a partir do momento que eu projeto 10% de aumento de receita, eu consigo já projetar 10% em cima somente dos materiais, e não da minha mão de obra fixa, porque o salário que está lá vai ser o salário que eu vou continuar pagando para o meu funcionário. Pode ser eu não contratei ninguém a mais para fazer isso, eu só aumentei a quantidade vendida. Eu tenho capacidade para isso. Então, eu não fiz uma projeção sobre todo o valor de CMV, eu fiz somente sobre aquilo que varia em função das vendas, do aumento das vendas. E aí, independente dela ter alto ou baixo custo fixo, eu vou acertar. Ou pelo menos vou ficar muito próximo da realidade, porque eu consigo identificar o que tem ali de variação. Por outro lado, se eu utilizasse essa despesa por função, se eu só tivesse isso aqui, olhasse para isso, eu jogaria 10% em cima dos R$ 700 fechado de CMV, que teria mão de obra fixa
e teria também materiais. Então, eu não conseguiria avaliar que parcela que varia mesmo, de fato, com o aumento das vendas e que parcela que não varia. Isso faz com que, se eu tenho uma empresa com baixo custo fixo, isso não vai alterar tanto, porque é só uma parcela pequena que não vai variar de fato. Eu projeto um pouco a mais. Mas, se eu faço essa projeção para uma empresa que tem um alto nível de custo fixo, então ela tem uma pequena parcela só de materiais que vai oscilar de acordo com a venda, eu estou fazendo uma projeção que não é realística, está bem longe da realidade. Estou projetando um aumento que não vai ocorrer. Então, o meu erro vai ser muito maior do que para esse tipo de empresa. Então, isso sugere que, provavelmente, embora se eles usarem informação por função, eles vão ter um problema muito maior em alguns tipos específicos de empresas, em outros não tanto. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente controlou também. O que eu encontrei de resultado, que é o que importa, né? Primeiro, a gente verificou que, de fato, a informação por natureza ela se mostrou mais preditiva que a demonstração as despesas por função. Então, isso mostra que a nota explicativa de despesa por natureza é relevante, deveria ser utilizada, já que, de fato, é uma informação mais preditiva. Então, os analistas, os usuários, deveriam olhar para essa nota explicativa e utilizá-la, tá? Porque eu trabalhei com as informações que estão nessa nota explicativa. Depois, a gente verificou que, embora ela seja relevante, tem maior capacidade preditiva, os analistas possivelmente não utilizam essa informação nas previsões. Então, por uma questão, provavelmente, de um histórico, que eles já estão acostumados com essa informação e não olham para essa nota explicativa, eles acabam utilizando a por função, e aí isso faz com que eles errem mais, por não considerar a informação por natureza. E aí, naquela hipótese H3 lá, que é para a gente identificar de fato se isso impacta muito empresas com alto custo fixo, foi justamente isso que a gente encontrou. Então, quanto maior é o nível de custo fixo na empresa, mais o analista erra. Então, ele projetar com base na DRE por função para empresas com baixo custo fixo não é um problema tão grande assim, embora ele ainda tenha uma parcela de erro que é em função disso. Mas não é tão grande quanto quando a gente compara com empresas com alto nível de custo fixo. Porque aí ele erra muito mais, porque ele não consegue identificar essa parcela de despesa que é bem significativa. Tá, tudo bem. O que a gente pode trazer, então, de contribuição com relação a isso? Bom, se a gente pensar numa parte teórica, de implicações teóricas, que um dos objetivos da pesquisa, a gente pôde mostrar que, de fato, a escolha contábil que existe de apresentar as despesas por função e por natureza, ela afeta a capacidade preditiva do usuário. Então, ela vai afetar a forma como o usuário realiza a previsão. Isso é uma coisa que o FRS já havia trazido, mas não havia sido testado ainda. Então, o que está lá no IAS-1, no CPC 26, faz sentido. Ela afeta, de fato, a capacidade preditiva do usuário. E depois, a gente pode também dizer que contribuiu mostrando que nós temos diversos estudos que mostram que a mensuração e o reconhecimento da informação, eles afetam a capacidade preditiva do usuário. Isso importa para saber se essa informação é mais útil ou não para predizer fluxo de caixa futuro. Mas a gente mostrou que a apresentação da informação também é relevante. Então, embora seja o mesmo valor, é a mesma informação, o lucro líquido é o mesmo, como o Silvio até mostrou aqui para a gente, a forma que eu realoco, que eu rearranjo essa informação, faz diferença para a predição de fluxo de caixa futuro. Então, é a mesma informação, só que como eu mudei a forma de apresentar, isso vai afetar a capacidade do usuário. Então, esse foi um ponto específico que a gente trouxe de proposta para contribuir com a literatura com a pesquisa. Mas e as implicações práticas disso? Que é o que realmente importa assim, no dia a dia. Primeiro, se o analista conseguir mostrar que, possivelmente, se o analista utilizasse essa informação por natureza, que está disponível em nota explicativa, ele conseguiria acertar mais. Então, as previsões deles seriam mais assertivas. Então, isso é importante. Isso consegue trazer evidências empíricas disso. Especialmente quando ele trata de empresas com alto custo fixo. Isso é mais relevante ainda, porque aquele analista que analisa empresas, aquele analista que analisa empresas que tem uma baixa proporção de custo fixo, talvez não, o custo-benefício dele mudar a forma, a metodologia de análise, talvez não seja tão grande. Mas para aquele analista que tem empresas com alto nível de custo fixo, que ele analisa, talvez o custo-benefício seja muito maior para ele verificar essas informações na nota explicativa que está disponível.
Segundo ponto, com relação ao artigo da Lei 6404, que é aqui de 76, que é aquela que traz o direcionamento para apresentar as despesas por função. Então, será que a gente não pode questionar a validade disso nos dias de hoje? Isso é uma norma, um artigo de uma legislação de 76, uma lei de 76. Será que até hoje isso ainda é válido? A gente tem normas internacionais que mostram, que pedem para que isso seja feito por natureza. A gente começou a ter trabalhos mostrando que isso talvez seja muito mais relevante em função da sua preditibilidade. Será que não poderia questionar esse artigo e dar uma opção para as empresas? Não precisa obrigar a fazer por natureza, como elas fazem por função, mas dar opção para as empresas que acharem que reflita melhor a realidade delas, apresentar a informação por natureza, ao invés de direcionar isso e incentivar as empresas a fazerem por função? E, por fim, a gente trouxe evidências que comprovam, corroboram aquilo que o IASB traz, de que a informação por natureza ela é mais preditiva. Então, testar o que a norma propõe é importante, para a gente ver se a norma também não está indo numa teoria muito longe da prática. Será que, de fato, o que eles estão propondo é algo aplicável? Então, essa foi uma das contribuições também práticas que a gente tentou trazer com a pesquisa. Por fim, acho que a gente pode resumir isso, a importância disso para a prática, de uma forma bem mais sintetizada. Assim. Quando eu aumento a capacidade preditiva da informação e como eu mostro como aumentar, eu estou auxiliando o mercado a chegar num ponto de eficiência. Então, a gente sabe que o mercado não é eficiente 100%. A gente está, basicamente, a maioria dos mercados é uma eficiência semi-forte. Ele consegue assimilar alguns tipos de informação, mas como a pesquisa mostrou, dependendo da forma como você mostra essa informação para o mercado, isso mostra a forma como ele enxerga isso. Então, se eu trabalho e consigo identificar formas mais preditivas, auxiliares, para fazer com que o mercado melhore a alocação de recursos, isso melhora a eficiência do mercado. Tá? Então, por exemplo, o preço das ações refletiria melhor a realidade das empresas, se o mercado enxergasse melhor o potencial futuro de geração de fluxo de caixa da empresa. Isso faz com que reduza a especulação e, consequentemente, reduza a irracionalidade do mercado. Então, o objetivo da pesquisa foi justamente esse, trazer não somente, a gente se preocupou com isso desde o começo, né, Silvio, com o projeto, não somente implicações teóricas, que é o que a gente vê muito na academia, mas verificar como isso impacta na prática, no dia a dia das empresas, dos analistas, dos usuários, quem está usando a informação de fato. Será que isso é relevante? Então, essa foi uma das propostas principais assim, da pesquisa. Foi basicamente isso. Obrigada pelo convite, Vanessa. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu e o Silvio estamos disponíveis. Não, o Silvio também está. Obrigada. Alguém quer fazer uma pergunta? Vanessa. Boa noite. Eu achei, primeiro, cumprimentar vocês, né? Tipo, eu achei super interessante a questão de vocês trazerem o trabalho com o aspecto prático, principalmente a questão da nossa região, né? Que a gente não tem tantas empresas da Bolsa de Valores aqui. A gente é um mercado predominante de empresas familiares, e inclusive por isso. Mas quando você falou a respeito da lei a 6404 de 76 e a respeito dessa relação que o mercado vê, hoje em dia a gente também está passando por uma fase, além dessa predominância de empresas familiares que a gente tem na nossa região, as empresas que são conhecidas como startups, né, que elas surgem do nada e crescem em um grau exponencial muito grande, e a gente não sabe o que vai acontecer com essas empresas daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, porque é um crescimento, às vezes, assustador, só que tipo, ninguém conseguiu prever nada ainda. Você acredita que a forma de apresentação dessa DRE, por natureza, seria capaz de talvez trazer um pouco de luz nesse sentido de previsionar o que pode acontecer com essas startups, que hoje em dia, pelo menos do meu ponto de vista super leigo, né, nada academicista,
é o grande pano preto, assim, que ninguém sabe o que vai acontecer com elas daqui a alguns tempos. Boa noite, obrigada pela pergunta. Na verdade, essa questão da startup, depois até o Silvio pode complementar se ele achar necessário, que ele entende bem mais que eu, mas a gente tem discutido muito isso até no grupo de pesquisa. É algo bem diferente da realidade das empresas que a gente está acostumado a lidar. Então, o problema da startup é que a gente não tem informação, não tem como projetar a informação que eu ainda não tenho. Então, elas surgem realmente do nada, é uma ideia que vai se expandindo e aí vai tomando um corpo. Pode ser que a empresa vire uma empresa de muito sucesso, mas pode ser que a ideia não vingue e você não consiga avaliar isso no momento de investir. A ideia inicial é muito difícil você fazer isso enquanto ela está num momento muito inicial. Então, a informação por natureza ou por função, ela é muito útil quando eu estou tratando de uma empresa que eu consiga prever fluxo de caixa, que eu tenha um histórico para poder utilizar. Quando eu estou falando de startup, eu estou falando de uma empresa muito no início. Então, as metodologias, normalmente, que são utilizadas para avaliar esse tipo de investimento de empresa, são muito mais qualitativas. Então, eu tenho que analisar a ideia, o potencial, o mercado. Eu tenho outros parâmetros que eu acabo utilizando para verificar a viabilidade desse tipo de empresa, de negócio, que ainda está muito no início. A gente tem muito poucas pesquisas, na verdade, na área. Isso é um dos pontos que a gente até levantou. Preciso melhorar as metodologias que existem, que são muito poucas de avaliação desse tipo de empresa, e criar metodologias novas que auxiliem isso. Mas as informações contábeis são muito restritas nesse tipo de empresa, de organização. Então, é mais complicado eu falar disso aqui, uma coisa prática aplicado a isso. Eu acho que ainda não dê, é muito no início. Mas existem outros tipos de metodologia, a gente precisa trabalhar para conseguir encontrar métodos de suprir isso, porque é uma carência, de fato. A gente não tem mecanismos muito claros, né? Se eu estiver falando alguma besteira, depois o Silvio, por favor, me corrige, mas não tem nada muito sólido que a gente consiga para avaliar empresas, startups, por exemplo. É algo bem, bem incipiente ainda. Bacana a sua pergunta, viu? Tem duas coisas aí que eu queria falar, sobre a startup e sobre as empresas familiares, tá bom? Deixa eu já emendar com o da Lívia aqui, né, que é da startup. A gente, quando eu falo o nosso grupo de pesquisa, né, está engajado num estudo, né, sobre as startups. A USP tem aqui uma parceria com a Supera, né, que é o Parque Tecnológico aqui de Ribeirão Preto, e eles vieram dizer, olha, puxa vida, a FEA participou tanto, né, ajudou até na criação da Supera, etc., mas tem participado pouco aqui da Supera e tal, né, e vieram convidar a gente para participar um pouco mais, né. Falar, beleza, qual é o problema que vocês têm, né? E aí, assim, na verdade, a gente ainda está investigando problemas, né? Mas um deles foi como é que a gente avalia uma startup. E, assim, para contador é um troço complicado, né? Porque como é que você avalia uma empresa, como é que o contador avalia uma empresa sem informação contábil? Porque eles não têm nada. Não tem nada, né? Não é porque eles não queiram, é porque realmente não tem movimento. É uma empresa que está ainda em fase pré-operacional, sabe? Então, quando ela começa a ter receita, é a glória, sabe? É a glória, porque até então, né, o cara está lá só batalhando para chegar a um modelo de negócio, a uma patente ou alguma outra coisa que eles queiram desenvolver como negócio, né? Então, assim, o que a gente tem percebido é que o valuation das empresas, dessas startups, não pode se basear em informação contábil, né? Então, a gente está investigando como é que é a natureza de uma informação não contábil, né? Eu acho que a gente, claro, tem conhecimento sobre como é que funciona a informação, né, de uma maneira geral, então talvez a gente possa, de fato, contribuir, né? E a gente está lá dando uns passos atrás, né, nessa questão do valuation, fazendo a avaliação do desempenho das startups, né, para primeiro verificar como é que eu posso medir o desempenho dela, tá certo? Que não por meios, que não por lucro, né,
tá certo? Que a nossa principal medida de desempenho é lucro, mas eles não têm lucro, né? Então não dá para medir. Então quais seriam os outros direcionadores de valor, né, que possam servir como mecanismo de mensuração de desempenho, certo? Mas são pesquisas aí que estão em andamento ainda, tá bom? Mas só para matar um pouco da curiosidade, né? Como é que se avalia startup? Você sabe que um grande fator é o proprietário. É o currículo dele, é o tempo de experiência que ele tem, tá certo? São coisas assim que parece que vaza pela mão do contador, né? Porque a gente não consegue medir isso, né? Tá certo? Esse é um desafio bem legal para nós lá. Sobre as empresas familiares, a gente também tem desenvolvido alguma coisa com empresas familiares, né? E o que eu queria falar é assim, né? Tem algumas pesquisas que mostram que, assim, quando você tem uma grande empresa, uma empresa muito grande, né? Qualquer informação contábil que você traga, traz muito pouca surpresa. Porque tem muita gente acompanhando, né, aquela empresa, né, tudo que sai, qualquer noticiazinha que sai já provoca alguma reação no mercado, né, de ações. Então, quando o lucro sai, muito pouca surpresa traz ali, porque no fundo todo mundo já estava esperando aquele lucro, né? Então a empresa já não consegue trazer tanta surpresa. Agora, quando você parte para empresas menores, né? E aí vamos chegar a empresas menores da região e empresas familiares, etc. Qualquer informação nova traz uma grande surpresa, né? E se você traz uma informação de melhor qualidade, então é aí que, né, você acaba alavancando, né, a surpresa, digamos assim, né, para o lado positivo, para quem está analisando aquela empresa. Significa então que, pessoal, a gente tem que fazer esforços, na verdade, não é para melhorar a qualidade da informação das grandes empresas, e sim das menores. Tá certo? Que é onde a gente vai conseguir provocar melhor impulsionamento, digamos assim, né, alavancar mais, né, aquela empresa, tá certo? Ou seja, obter mais benefícios com a informação. Tá certo? Tem uma outra coisa particular da empresa familiar, né, que é assim, a empresa familiar tem sócios que são da família, né, essa é a principal característica aí, né, com o pessoal relacionado aí com a família. E parece que família surgiu para dar briga, né, cara? Rapaz, né? O que mais você vê é problemas de conflitos familiares, e muitas vezes o conflito familiar leva a empresa à falência, né? Não é porque a empresa tem um negócio ruim, etc. É porque os caras começaram a brigar e, puxa vida, né? Percebe? Então, assim, veja, a contabilidade tem um papel fundamental, porque muitas vezes eles brigam por dinheiro. Então, qual que é a parte de cada um? A contabilidade, né, serve para isso, né, para distribuir, né, melhor qual é a participação que cada um tem. Sócios, né, as pessoas da família, os investidores, outros investidores, os credores, os funcionários e por aí vai. Tá certo? Então, esse papel de poder dizer qual é a parte que cabe a cada um. Tá certo? Então, nesse caso específico da empresa familiar, eu acho que o papel da informação contábil é ainda maior, né? Então é uma coisa que a gente precisava pensar mais, sabe? Porque as pessoas nas empresas familiares não têm esta visão, tá certo? De que algum dia, né, eles vão ter problemas, tá certo? Por falta de uma informação de melhor qualidade. Tá certo? Desculpa falar muito. Boa noite, parabéns pela pesquisa, pelos resultados. É uma dúvida até mais prática com relação à pesquisa, porque os resultados são realmente interessantes, principalmente quando se fala em escolha contábil, né, que também é a minha tese de doutorado, e é uma escolha com resultados iguais, né, até um pouco diferente
do Hedge Accounting, que são escolhas com resultados diferentes. Então, os resultados são os mesmos. Como que vocês correlacionaram? A capacidade preditiva tem a ver com o analista, e o analista, normalmente, ele divulga tentativas de resultado por ação. Imagino que seja isso. Qual foi a proxy que vocês utilizaram para dizer se efetivamente houve o erro ou não, para poder correlacionar com a questão do custo fixo maior, menor e da divulgação por natureza? Obrigada, Rafa, pela pergunta. Na verdade, eu nem trouxe os modelos aqui, porque é muito teórico, né? Eu falei, vamos falar um pouco dos resultados, mas, de fato, o que a gente fez? Como eu fiz um painel, a gente rodou painel. Então, eu usei como proxy a previsão do lucro mesmo, de fato, como dependente. Eu rodei vários modelos, mas mais especificamente para verificar a acurácia e depois o erro, a gente analisou o erro de previsão mesmo do lucro realizado e o projetado. E aí, em contrapartida, a gente usou, em função, as independentes foram relacionadas à forma como apresento. Então, por exemplo, a dependente era a previsão do analista ou o erro do analista. E como independente, tinha todas as despesas abertas ou por função e comparadas com a abertura por natureza. E aí eu avaliava o poder explicativo de cada modelo por critério de Akaik, R², e a explicação, o poder explicativo das variáveis. Aí depois a gente rodou um modelo mais específico para endogeneidade, GMM, com fluxo de caixa, para poder verificar se de fato a gente usou o lucro, que é fluxo de caixa em algum momento, mas com fluxo de caixa e os resultados foram parecidíssimos, bem similares, complementares. Respondi, era isso? Sim. Alguém mais? Bom, então, já que as dúvidas foram todas esclarecidas, né, nós do Diálogos agradecemos a Lívia e o professor Silvio por terem se disponibilizados a participar e trazer esse debate. Eu acho que foi enriquecedor para todo mundo, para mim também, como mestranda, iniciante de pesquisa, né, acho que conhecer essa questão da utilidade da informação é muito importante. E, como vocês comentaram aí que estão começando a pesquisar sobre startups, a gente já deixa o convite para o ano que vem, né? A nossa agenda já está fechada, mas para o ano que vem de vocês preparar alguma coisa nesse sentido, da contabilidade e as startups e trazer. Eu acho que o povo ia gostar, né? Então, já deixo o convite aí para o ano que vem, se vocês puderem preparar alguma coisa para a gente nesse sentido, a gente agradece. E eu convido o Lucas, então, para entregar o certificado para os nossos palestrantes. Tem que ver... Tem que ver de quem é quem aqui. Peço uma salva de palmas, então. A gente agradece também a presença de todos e já deixamos o convite para o próximo Diálogos, que será no dia 26 de setembro, neste mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. E o tema será qual o custo do serviço público. Tá? A gente vai ter o professor César Volney-Maus, que é lá do Rio Grande do Sul e atua nesse setor, e mais o Márcio Garcia, que ele é advogado e integrante do Observatório Social aqui de Ribeirão Preto. Então, a ideia do próximo Diálogos é discutir o custo do serviço público. E a gente conta com todos vocês aqui novamente. Obrigada.